para introduzir o assunto aí, e depois a gente vai debatendo e tirando as dúvidas que vocês tiverem. Hoje, no mundo, são 4 tipos, especificamente, de vacinas que já chegaram à fase 3 de estudos, né? Então, como é que isso funciona? Normalmente, tem os estudos pré-clínicos, que são aqueles estudos ou em laboratório, com animais, ou in vitro. Depois desses estudos, existem os estudos de fase 1 e fase 2, que se chama, que habitualmente são estudos com um número menor de pessoas, mas para garantir a segurança e estabelecer geralmente as doses das medicações ou das vacinas. E tem o estudo de fase 3, então, que é depois que essa vacina já se mostrou segura, né, ou qualquer medicação, então é testado num número maior de pessoas para realmente ver se esses dados de segurança vão se replicar num número maior de pessoas e para ver realmente como essa medicação, ou no caso a vacina, ela vai se comportar em termos de eficácia. Eu estou aqui na área da pesquisa, tá? Fica entrando e saindo, gente. Então, o de fase 3 é esses estudos, onde, então, vocês vão ver na Coronavac foram 13 mil pessoas no estudo brasileiro, no da Pfizer foram mais de 40 mil pessoas em vários locais do mundo e assim por diante. Então, são os estudos utilizando o maior número de voluntários para ver a eficácia, para ver os efeitos colaterais das vacinas. Existem outros estudos, que aí são de fase 4, ou estudos de vida real, que a gente chama, que é agora esses estudos que estão começando a mostrar como que as vacinas estão se comportando mesmo na população, né? Então, é onde a gente vai ver realmente como as pessoas vão se comportar usando a vacina e como a vacina vai proteger ou não as populações, né? Então, aí, obviamente, podem ter vários resultados diferentes, tanto por exposição da população, momentos diferentes epidemiológicos, né? A gente sempre fala assim que o estudo da Coronavac foi um estudo que botou a população mais em prova até o momento. Por quê? Porque é sempre muito difícil comparar eficácia ou efetividade de uma droga ou de uma vacina. No caso dos estudos de vacina, as populações estudadas elas foram diferentes. Então, a vacina Coronavac, qual foi o público que ela estudou? Ela estudou os profissionais da área da saúde. Todos os voluntários que foram incluídos no estudo foram profissionais da área de saúde. Com isso, eram profissionais que estavam atendendo na linha de frente pacientes com Covid. Então, pessoas muito expostas à doença, muito expostas à carga viral, que certamente tinha um risco maior de causar doença e de infectar essas pessoas. Então, quando a gente compara, mas a Coronavac tem uma eficácia menor do que as outras vacinas, ou de que determinada vacina. Não dá para falar isso. Por quê? Porque as populações estudadas elas foram muito diferentes. Uma coisa é tu estudar os profissionais da área da saúde, que estão muito expostos à doença. Outra coisa é estudar as pessoas que estão vivendo de uma certa forma normal ou estão ficando em isolamento, estão mantendo distanciamento social. Obviamente, essas pessoas elas vão se expor menos ao vírus e, sem dúvida, num espaço curto de tempo, que é o que os estudos usam habitualmente, que são poucos meses, essa população ela não vai ficar tão doente normalmente, né? Então, hoje, basicamente, são 4 tipos de vacinas, que são
sendo utilizadas no mundo, que chegaram à fase 3 de estudos. Utilizadas, na verdade, têm sido 3 tipos de vacinas. Então, vamos lá. Um tipo é a de vírus inativado, que é uma vacina muito parecida com a vacina do vírus da gripe, que a gente recebe todo ano, que é a Coronavac. Tem uma outra vacina chinesa também, da Sinopharm, que está sendo utilizada não no Brasil, mas em outros locais do mundo. Então, são vacinas muito seguras, muito conhecidas, a tecnologia, uma vacina muito barata de se produzir, né? E com uma proteção que, sem dúvida, a gente vai ver ao longo do tempo uma proteção bastante alta, né? Que é o que a gente quer para esse momento de pandemia. O segundo tipo de vacina são vacinas de vetor viral. O que é isso? A gente pega um outro vírus, no caso adenovírus, que é um vírus que pode também gerar infecções respiratórias, gerar anos ou mais em crianças, mas também em adultos, e utiliza pedaços do coronavírus, né, acopla dentro desse adenovírus e faz uma vacina com que esse pedaço de adenovírus ele leve partes do coronavírus para dentro do nosso corpo, fazendo com que o nosso sistema imune ele reconheça essas partes do coronavírus e acabe produzindo, então, imunidade contra ela. Essas vacinas são atualmente a mais conhecida e que está sendo utilizada no Brasil, que é a vacina da AstraZeneca, de Oxford, né? Então, são as duas vacinas hoje mais disponibilizadas no Brasil. A vacina da Janssen, que também, diferente da vacina da AstraZeneca, é a única vacina que é de dose única, todas as outras vacinas elas são de 2 doses, e a vacina que foi reprovada pela Anvisa, que é a Sputnik, a vacina russa, né? Ela também utiliza vetor viral, e aí vocês viram todo o questionamento da Anvisa e por que a Anvisa não liberou essa vacina, porque dentro das vacinas o que a gente pode ter vírus e a gente pode ter uma certa quantidade de adenovírus que possa se replicar, que possa se multiplicar dentro dessa vacina. Mas o argumento da Anvisa para não liberar a Sputnik dentro do Brasil foi que, além de falta de documentação, outras coisas, essa vacina, nos documentos que os próprios russos mandaram, essa vacina mostrava uma carga de replicação, uma carga de multiplicação do adenovírus maior do que o tolerável, maior do que é recomendado internacionalmente. Tá? Então, são essas 3 vacinas de adenovírus. Existe um outro tipo de vacina, que agora vocês estão vendo que está chegando no Brasil, a vacina da Pfizer. É uma vacina de RNA, né? Então é uma vacina mais moderna, digamos assim. E além da vacina da Pfizer, uma outra vacina também que é de RNA é da Moderna, né? É uma outra empresa que produziu essa vacina de RNA também. É uma tecnologia bastante nova, nenhum tipo de vacina até então produzida no Brasil. E uma outra, no mundo, aliás. E um outro tipo de vacina que ainda não tem disponível seria uma vacina baseada em proteínas virais, que seria então também uma tecnologia bastante nova. Tem alguns estudos em fase 3 de vacinas com essa tecnologia, mas ainda nada disponível para utilização a nível populacional. Tá? No geral, são vacinas que estão se mostrando bastante seguras, porém, a gente vai conseguir entender como realmente as vacinas elas vão se comportar, como
a doença vai se comportar só com o passar do tempo, né? Normalmente, estudos de vacina vinham levando em torno de 5 a 10 anos para produzir uma vacina e para essa vacina chegar para a população. Então, nesse momento, obviamente, a velocidade do vírus, a velocidade da doença exigia uma produção mais rápida. Então, as primeiras vacinas a serem finalizadas e chegarem para a população, uma delas, a Coronavac, foram baseadas em estudos já existentes, especialmente com tipos de vírus parecidos com o SARS-CoV-2. Então, no caso da Coronavac, o SARS-CoV-1, que foi um vírus que causou doenças graves lá em 2003, 2004, e a vacina de Oxford baseada numa vacina para o vírus MERS, que é um outro tipo de coronavírus e que também causava uma mortalidade bastante grande. Então, essas vacinas elas estavam pré-prontas, digamos assim, até já com estudos de fase 1 desenvolvidos. Então, produzir vacinas baseadas nessas tecnologias foi mais rápido, mais fácil, e são vacinas, até o momento, bastante seguras. Alguns relatos de trombose relacionados especialmente a essa tecnologia de vetor viral, então, no caso, a AstraZeneca e a vacina da Janssen. Por enquanto, ainda, quando comparado com a própria doença Covid-19, casos muito poucos, né, e que não preocupam em termos de risco-benefício quando se pensa na população em geral. Então, certamente ainda nós no Brasil já vacinamos bastante gente, porém ainda estamos longe de conseguir atingir uma vacinação que possa trazer um controle da doença como outros países já conseguiram. Tá? Então, temos algumas falhas de distribuição, né, de como foi pensado essa distribuição da vacina. Agora, não sei se alguns de vocês, mas os meus pais mesmo estão aguardando a segunda dose da Coronavac por falha de distribuição e por falha de opção de utilizar todas as doses sem guardar a segunda dose até esse momento, né? Então, eu espero que isso seja retomado brevemente. Acho que, como resumo, basicamente seria isso aí, para dar uma introduzida no assunto e para a gente poder começar a discutir. Então, se a gente for pensar assim, doutor Fabiano, considerando o risco da vacina individualmente, todas elas são vacinas seguras, correto? O risco é bastante pequeno, ainda que haja alguns relatos, são exceções, como qualquer medicação, como qualquer outro tipo de vacina, enfim. Então, há segurança nas vacinas disponíveis, é isso? Sim, com certeza. Pode afirmar isso? Sim, a gente pode afirmar. Quando a Tá. gente afirma essa segurança, Luciane, assim, a gente tem uma segurança a curto e a longo prazo, digamos, né? Então, essa segurança a longo prazo, a gente ainda não sabe, né? A gente vai entender como que as vacinas vão se comportar a longo prazo com o passar do tempo, né? Algumas, principalmente essas de tecnologias mais novas, o racional é que elas são vacinas muito seguras, né? Porém, com o passar do tempo, nós vamos ter que acompanhar essa população que recebeu essas vacinas para ver como que isso realmente vai se comportar no futuro, certo? E a curto prazo são seguras, né? São o risco de fazer uma reação adversa grave ou uma trombose, como tem sido relatado nos casos da AstraZeneca, são extremamente raros. Né? Uma trombose
É muito mais comum ser causada pela doença COVID-19 do que pela vacina, né? Então, trombose, tromboembolismo pulmonar, casos que são muito graves e que causam morte nas pessoas, são muito comuns com a doença, né? Então, quando a gente compara esse risco-benefício, as vacinas a curto prazo, elas são muito seguras. Perfeito, perfeito. Posso fazer uma pergunta, Lu? Antes Sim, Márcia. Não sei se o esclarecimento do doutor vai continuar. Ou se a gente não, a ideia é a perguntar. gente depois abrir para as perguntas, sim. Tá, então mas pode perguntar, Márcia. Eu vou abrir para pergunta, então, se me permitem. O Rui diz que eu sou muito perguntinha, né, Rui? Mas eu costumo ser mesmo. A pergunta é a seguinte: vencida a fase da vacinação, qual é o tamanho da nossa liberdade? Né, enquanto segurança. Não, a ideia é assim, o que a gente tem que entender é que as vacinas, elas não evitam a transmissão viral. O que elas evitam é a doença, e especialmente doença grave, mas a gente pode, mesmo estando vacinados, adquirir o vírus e transmitir esse vírus para outras pessoas. Obviamente que quanto mais sintomático a pessoa for, maior é a carga viral que essa pessoa vai ter. Então, a tendência é que as pessoas vacinadas tenham uma carga viral, uma quantidade de vírus menor. Então, eu sempre dou um exemplo de vários muros, né? Uma coisa é a gente pensar individualmente. Essa vacina, ela vai me proteger, eu posso pegar a doença, porém eu vou fazer habitualmente um quadro leve. Eu não vou fazer uma doença grave, né, estando vacinado. Quando a gente pensa numa população maior, várias pessoas de uma casa, por exemplo, uma família, aí eu dou o exemplo do muro. Cada pessoa seria um muro vacinado, né? O que acontece? O vírus, ele vai chegar no primeiro muro, ele vai conseguir pular esse muro. Ele vai conseguir infectar essa pessoa. No segundo e no terceiro muro, essa transmissão ela já vai ser menor, vai ter uma carga viral, uma quantidade de vírus menor, e esses muros vão ser suficientes para impedir que essa pessoa fique doente, e quanto mais progressivamente isso for acontecendo, menor vai ser a capacidade de transmitir o vírus, estando vacinado. Então, essa é a chamada imunidade de rebanho ou imunidade de grupo, que é quando a gente tem muitas pessoas que tiveram a doença e que estão protegidas, ou muitas pessoas que foram vacinadas e que vários desses muros vão conseguir impedir com que esse vírus, aos poucos, ele vá se transmitindo e ele vá desaparecer. É isso que acontece com o vírus da gripe. Todo ano nós vamos lá e vacinamos 80% da população. Muitas pessoas vão ter gripe, com certeza. A maioria vai ser quadros leves. E esse vírus ele para de se disseminar com a vacinação, ele para de circular com a vacinação e, obviamente, o vírus da gripe tem uma grande diferença, que é a questão do verão. Apesar dele não parar de circular, ele diminui muito no nosso verão. O caso do Covid já é diferente. Então, a gente vai ter que ter uma imunidade de grupo, uma imunidade de rebanho continuada por muito tempo, para que a gente consiga ter vários muros desses impedindo com que o vírus ele consiga ir pulando, com que ele consiga ir se disseminando para outras pessoas. E com então, isso, assim, a gente com tem... isso, Desculpa, pode falar. Não, e com isso, essa é a pergunta de atualmente $1 bilhão, né? Quando é que a gente vai começar? Quando é que a gente vai poder voltar às nossas atividades normais? Quando que a gente vai poder se reunir com as pessoas da família? Então, o que eu tenho dito é assim, é que quanto mais pessoas vacinadas ou pós
terem ficado doentes, né, é melhor se reunir, porque aí a gente vai poder estar se reunindo e a quantidade de vírus ou a chance de pegar uma infecção vai ser menor, né? O problema é que como a gente tem uma perspectiva de vacinar jovens, principalmente, né, e que são as pessoas que mais circulam e mais se contaminam, né, a gente vai ter ainda um tempo bem longo para que esses encontros eles possam acontecer com maior segurança. Então, é muito mais fácil as pessoas idosas hoje que estão vacinadas, elas poderem se encontrar do que ter um encontro com pessoas mais jovens ou com, né, o que acaba deixando com mais saudade dos netos, né, que agora estão voltando para a escola, mas vão ser um risco de disseminação viral, com certeza. Então, eu acredito que enquanto a gente tiver ainda uma vacinação em percentual baixo, né, da população, hoje em torno aí de 10% vacinado, nem 10% recebeu a segunda dose, né, a gente ainda vai levar um bom tempo para que a gente consiga impedir com que esse vírus continue circulando de uma forma alta, que é o que ainda está acontecendo na sociedade. Então, a gente pode dizer que, como toda a pandemia, como todo o processo da pandemia do coronavírus, individualmente estar vacinado não garante nada, né? Ele não necessariamente vai me proteger e não necessariamente vai proteger as pessoas ao meu redor. A gente só vai ter tranquilidade de poder circular sem as medidas como máscara, distanciamento social, lavagem adequada das mãos, quando a gente tiver em quanto por cento da população a gente pode ter tem um número mágico que a gente possa pelo menos ter uma expectativa de até lá? Vários cálculos fazem, né, com esse percentual da população. A maioria chega em torno de 70%, 60% a 70% da população vacinada, né? Considerando que a gente ainda não tem vacina disponível para criança, né? Então, a gente vá ter aí talvez a gente não atinja necessariamente esse percentual e essa proteção ela possa ser atingida com níveis um pouco mais baixos. Não sei se está falhando para mim só. Para mim tá também. A gente não conseguiu ouvir o final da tua fala, Fabiano. Para mim também falhou. Tá. Tu Para mim também. Falava sobre... Agora sim. Ouvindo agora? Agora melhorou. Uhum. O finalzinho só da tua fala sobre a questão das crianças, né? Que talvez a gente não chegue nos 70% em função de que ainda não tem vacina para elas. Isso, talvez esse percentual de proteção ele possa ser um pouco mais baixo, né, contando que as crianças acabam se infectando, né, e com a reabertura das aulas possível, mais alto, sem depender necessariamente da vacina. Pessoal, nós vamos começar a abrir para perguntas, tem bastante gente, então eu acho que a forma como a Lúcia fez de colocar a mãozinha vai nos facilitar, se vocês puderem fazer isso. Lúcia, pode abrir teu microfone e fazer tua pergunta, por favor. Doutor Fabiano, gostaria de saber sobre esses comentários que falam sobre as novas cepas, tá? Porque a gente ouve muito isso, né? Lá em Israel, que eles já vacinaram quase toda a população, agora abriram os aeroportos também, começaram a aparecer novas cepas e eles já estão preocupados com isso. Qual a garantia que eu tenho vacinada, né, com as 2 doses, que eu não vou pegar essa nova cepa? Ainda tem que se manter essas medidas de precaução,
né? Porque a gente fica muito rápido, ele se muta muito rapidamente, e o que a gente tem visto é que as vacinas, apesar da preocupação, as vacinas elas têm funcionado bem mesmo para as novas cepas virais, né? Agora está surgindo, então, essa nova cepa indiana, aí, que tem preocupado bastante. Já tem surgido alguns casos em Israel dessa nova cepa mesmo, com a população vacinada com a vacina da Pfizer, né? Então, mostrando que a vacina ela não protege necessariamente da doença, mas a gente espera, pelo menos, é que eles não vão ser tão graves, né? E o que a gente está pensando, obviamente, é que nós vamos precisar ser vacinados pelo menos anualmente, né? E com certeza, como ele é um vírus que ele modifica muito rapidamente, essas modificações elas vão ter que ser contempladas nas vacinas futuras. Então, modificar as vacinas também vai ser importante para a gente conseguir ter uma garantia de proteção no futuro. Até o momento, o que os estudos têm demonstrado é que as vacinas têm protegido para essas novas cepas, né? E Israel tem, pelo menos nesses últimos dias, tem relatado alguns casos com essa nova cepa indiana, mas nada de casos graves, o que não preocupa tanto, mas preocupa no sentido de que eles já vinham tentando ter, em muitas situações, uma vida mais próxima do normal, né? Então, isso é um alerta, eu acho que para o mundo todo também, que apesar de vacinados, né, a gente vai ter que manter essas medidas ainda por um tempo maior. E tem que lembrar, né, assim, tem que lembrar, o vírus ele não chega voando na nossa casa, né, ele chega por algum contato que a gente vai ter. Então, quando a gente vai tendo essa abertura, né, de aeroportos no mundo todo, e é obviamente que é necessária por questões econômicas, esse risco ele vai necessariamente aumentando. Pessoal, dúvidas, por favor? Eu estou enxergando o Ribas e estou enxergando o Cris. É isso? Eu sugiro uma pergunta por pessoa, tá, Lu? É, para a gente poder contemplar todo mundo, né? Pode falar, Ribas. Ai, não sei, está caindo. Tu tá no mudo. Não, eu passo adiante. Eu tinha 3, mas uma só não adianta. Passa adiante. Deixa para o fim, de repente as mesmas dúvidas vão vir, né? Eu também tinha 3, mas eu vou segurar para ver. Não, tudo bem. Cristina, pode abrir teu microfone, por favor. Ai, tô assistindo do telefone, coisa ruim. Acho que deu, né? Eu gostaria de agradecer ao Dr. Fabiano pela disponibilidade, e a pergunta é a seguinte: que prazo eu posso ficar esperando a segunda dose? Eu estou bem apreensiva, porque eu teria que tomar a segunda dose no dia 28 e não vejo perspectiva da chegada dessa Coronavac, sabe? Aí dá um desalento, né, doutor? Então, eu gostaria de saber se ela perde a validade, como é que funciona, tá bom? Não, assim, olha, Cristina, como eu comentei antes até, meus pais também estão nessa mesma situação sua, assim. E o que a gente sabe é que a proteção da Coronavac é quando a segunda dose ela é em torno de 28 dias. Então, a maior proteção, ela
que os estudos mostraram é em torno de 28 dias. Além disso, a gente não sabe, porque não foi testado. É muito provável que ela vai continuar protegendo ou até tem alguma proteção até superior, porque quanto mais tempo de intervalo, né, parece ter uma proteção maior. Então, é muito provável que 1, 2 semanas não vai ter nenhum prejuízo e possivelmente ainda pode ter algum benefício. Tá? Então, eu não me preocuparia nesse sentido da senhora aguardar agora alguns dias. O importante, obviamente, é fazer a segunda dose, né? Mas não acredito que a senhora vá ter algum prejuízo para fazendo a segunda dose, mesmo com esse pequeno atraso. O que preocupa, obviamente, né? Tudo que a gente coloca é a logística que foi feita de distribuição. Então, uma coisa é 1 semana ou 2 semanas, no máximo, ter o atraso, né? Outra coisa é a gente ter que esperar muito mais tempo, né? Porque não foi feita essa previsão de guardar as segundas doses para quem recebeu a primeira. Então, mesmo sendo feita uma produção muito rápida das vacinas, né, a gente talvez não tenha o suficiente aí nos próximos dias para contemplar todo mundo a segunda dose, e é isso que fica realmente preocupando, né? E espero que a gente consiga, sim, em pouco tempo, resolver esse problema, né? Porque está chegando outras vacinas também, agora chegou a vacina da Pfizer, né? Só que a gente não tem nenhum estudo. Se a senhora fosse me perguntar, eu recebi a Coronavac, agora não tem a segunda dose da Coronavac, posso fazer a da Pfizer? A gente não tem essa resposta. Em princípio, não. Em princípio, tem que receber a segunda dose da mesma vacina que foi feita a primeira, tá? Ana Lúcia? Boa tarde, obrigada, doutor, pelas suas informações. Aí, eu sou uma das que sobrei também na segunda dose. Então, eu queria saber uma coisa, a minha já vai fazer um mês que eu tomei, né? Já fez um mês, eu tomei dia 30 de março, agora fez um mês no dia 30 de abril. Eu queria saber, assim, ó, se existe a possibilidade e algum exame que eu pudesse fazer para ver a testagem, ver se eu estou com imunidade. Isso, é. Não tem nenhum eu gostaria, exame. Nessa dúvida toda, assim, de que ultrapassou o tempo, a gente não sabe também se tu vai ficar imunizado ou não, né? Existem Como é que vai funcionar? Existem alguns exames que são a pesquisa de anticorpos contra o coronavírus. Sim. Qual é o problema desses exames? Esses exames, os testes são ruins na prática, né? Porque eles detectam anticorpos e esses anticorpos não necessariamente são anticorpos funcionantes. Essa é a primeira coisa. E eles detectam anticorpos normalmente antiproteína S, ou seja, que é aquela proteína que faz com que o vírus entre na célula. E muitas das vacinas, incluindo a Coronavac, ela tem uma proteção que não é tão alta para anti-S, mas ela, por ser uma vacina de vírus inativado, que seria o vírus inteiro, ela faz com que a gente tenha proteção contra outras partes do vírus. Isso é teoricamente, uma vantagem até para essas novas cepas virais, essas novas variantes, que são habitualmente modificações da proteína S, dessa proteína que o vírus consegue entrar para dentro das nossas células. Então, só que os exames, eles detectam só anticorpos contra a proteína S, eles não detectam para outras partes do vírus. Então, hoje, atualmente, não há uma indicação de realizar exame para a gente ver se está imune pós a vacinação.
né? Isso seria o ideal, mas infelizmente hoje os testes que a gente tem disponíveis não detectam imunidade necessariamente, né? Então, assim, se vier positivo a presença de anticorpos, ok, está positivo. Pode ser que os anticorpos até não sejam protetores, mas os anticorpos estão ali. Agora, se vier negativo o exame, isso não quer dizer que a senhora não esteja protegida. Então, na prática, fazer exame não tem vantagem nenhuma. Então tá, A gente obrigada. A gente tem uma pergunta... Desculpa, Ana. A gente tem uma pergunta aqui no chat, se as vacinas disponíveis atualmente, se existe diferença entre elas, se tem alguma mais potente. Não, a diferença é a tecnologia, né? Então, a Coronavac de vírus inativado e a vacina da AstraZeneca de vetor viral. O que a gente tem visto é uma reação adversa relacionada à vacina maior na vacina da AstraZeneca. Então, ela costuma dar mais febre, mais dor no corpo, mais dor de cabeça. Mas em termos de potência, de eficácia, de proteção, as vacinas parecem ser muito parecidas, né? Pelo menos a curto prazo. Como eu disse antes, a longo prazo a gente não tem nenhuma resposta ainda. É possível que todas as vacinas hoje disponíveis no mundo, elas necessitem uma dose extra, uma terceira dose, depois de uns 12 meses, mas isso ainda não está bem definido. Então, hoje a vacina que tiver disponível pode fazer, que é uma vacina bastante segura e eficaz. A grande diferença, talvez, que a gente tenha que comentar é a questão do intervalo das doses, né? Porque uma coisa importante é que as vacinas disponíveis, elas têm a maior eficácia com as 2 doses. Tá? Então, assim, não acreditem que tomando uma dose só estão protegidos. E a grande diferença entre elas é que a Coronavac, quando tem disponível, né, tem que ser feita em 28 dias, porém a vacina da AstraZeneca, de Oxford, o intervalo é de 84 dias. Isso já foi uma estratégia do Ministério da Saúde por não ter vacinas disponíveis também. Claro que teve estudos mostrando que é uma vacina que pode ter esse intervalo de doses, mas essa opção foi por escassez de vacina. Então, esses 3 meses entre uma dose e outra da AstraZeneca, os cuidados têm que se manter iguais de distanciamento, porque essa única dose, ela não causa proteção eficaz como as 2 doses. Perfeito. Vera? Pessoal, se não, libera teu áudio, por favor. Aí. Oi. Tá. Uma pergunta. Assim, essas consequências, essas coisas que dão sobre a vacina, é porque eu tive contato com o vírus ou não? Qual coisa, Vera? Não entendi. Assim, ó, dor de cabeça, febre, essas... Não, reações. isso... As reações... Isso, reações. Isso, não, isso é porque o nosso organismo reage à entrada de uma partícula viral, né? Então, assim como qualquer vacina, a gente pode ser morto, ou ele pode ser partes do vírus para dentro do nosso corpo. Quando o nosso corpo reconhece, ele vai reagir de diversas formas. Então, tem algumas substâncias vacinais que vão acabar induzindo uma reação mais importante, né? Então, essa febre, essa dor no corpo, a dor de cabeça, isso é muito parecido com o que a doença causa. Não é doença, tá? Mas é uma reação vacinal que acaba sendo muito parecido com a doença. Obrigada. Tem pergunta? Rogério, pode liberar teu áudio.
o doutor Rogério é nosso médico, o médico do programa, Fabiano. Prazer, Fabiano. Excelente as tuas explicações. Mostram um lindo domínio sobre o assunto. Fabiano, como todo mundo, estou preocupado com o retorno às aulas presenciais, né? Isso vai aumentar a transmissão na sociedade? Oi, Rogério. Prazer. Prazer. Bom, certamente vai aumentar, né? Tem estudos já, tanto de fora do Brasil, quanto tem até um estudo ali do Moinhos de Vento, do pessoal que trabalha com pediatria e com vírus já há muito tempo, que já tem demonstrado que as crianças, elas têm tanto vírus quanto os adultos, então elas adquirem tanto o vírus quanto os adultos e elas transmitem tanto quanto os adultos. Tá? O que a gente tem hoje das crianças é que elas fazem quadros muito mais leves, que a gente não vê quase doença grave, né, com crianças, felizmente, mas a transmissão ela existe. Então, quando a gente compara todos os nossos invernos com o que aconteceu o ano passado, a gente vê uma redução não só de Covid, mas de todas as doenças virais. Tem até uns gráficos bastante interessantes da Universidade de Harvard, publicados há 2, 3 dias, mostrando uma queda enorme de todas as infecções virais, otites, amidalites, gastroenterites, no ano de 2020 em crianças. E se a gente pegar os dados das nossas emergências, né, e tu deve saber como é que é as nossas emergências pediátricas no inverno, o ano passado a nossa capacidade de atendimento não ultrapassou na maioria dos períodos de 20% da capacidade. Ou seja, a gente não tinha atendimentos de criança o ano passado. Então, isso mostra que o distanciamento, que o lockdown, né, que não foi lockdown, mas que deixar as crianças fora da escola, e aqui eu não estou discutindo questões de aprendizado, não, nada disso, a gente está questionando a circulação viral, né? Óbvio que a gente tem muito prejuízo deixando as crianças fora da escola, mas em termos de circulação viral, sem dúvida, o ano passado foi o ano que menos teve vírus circulando. Isso impactou em vírus influenza, vírus sincicial respiratório e todos os outros. E com o retorno para as aulas, a gente vai ter, sim, maior circulação viral. Os colégios têm que estar preparados para fazer diagnóstico. E essa é o grande questionamento principalmente dos médicos ou de quem defendia o não retorno nesse momento por conta da circulação viral, porque nós não temos nem diagnóstico direito para Covid, né? Isso que nós estamos falando de Porto Alegre, uma cidade muito diferenciada, mas a gente não tem diagnóstico para os outros vírus, né? A gente tem isso falando até do sistema privado de saúde, mas no sistema público nós não temos nada de diagnóstico de vírus, né? Então, a gente tem que estar preparado para esse retorno às aulas para fazer diagnóstico de vírus sincicial respiratório, para influenza, além, obviamente, de vacinar as crianças, os professores, o mais rápido possível. E o que preocupa é que a gente não tem esse diagnóstico. Não tem diagnóstico e não tem diagnóstico rápido, né? Então, imagina, uma criança lá no meio de uma turma de 20 alunos, pelo menos, se ela começar com sintomas, ela vai ter que testar toda vez, né? Ou vai ter que testar toda a turma. Então, a gente vai ter um aumento, sem dúvida, de circulação viral e de doenças respiratórias nas crianças. Como isso vai se comportar na população em geral, eu não sei. Tomara que a gente consiga fazer esse controle, né, e fazer esse bloqueio para que a gente não tenha
o aumento de casos que teve nos últimos 2 meses, aí, que foi realmente bastante complicado. Pessoal, dúvidas? Obrigado. Janita, tu estava com a mão levantada? Tu tá sem áudio, querida. Consegue liberar o teu áudio para a gente te ouvir? É que já foi respondida a minha pergunta. Ah, então tá bom. Desculpa, teve uma hora que eu achei que tu estivesse, depois eu vi que tu tinha baixado. Já Quem foi mais? respondida. Tá bom. Rui, pode falar. Doutor Fabiano, brilhante a sua palestra, tá? O meu médico também aprovou a Coronavac por ser um vírus inativado. Não sei se eu estou certo, porque eu sou leigo, né, no assunto de saúde. Até tive que anotar pelo adiantado a idade que eu tenho. A exemplo da vacina da gripe, né? Então, ele aprovou e eu já tomei as 2 doses. A minha pergunta é o seguinte, o que é mais temerário, o que é mais, sei lá o termo que eu vou usar, é ficar confinado, como eu estou confinado aqui em Torres há 1 ano já, sem poder visitar meus filhos, netos, tá? Enclausurado num processo depressivo, ou depois da 2ª dose, passados os 20 dias, poder, pelo menos, ir a Porto Alegre visitar meu filho, minha neta, minha nora. Oi, Rui. Não, excelente pergunta. Eu sempre coloco a seguinte, ó, tudo na vida é risco-benefício, né? Então, o que as pessoas querem é que a gente tenha uma resposta 100% segura, e isso a gente não vai ter, certo? Então, assim, eu fiz a vacina, agora eu estou 100% protegido. Não, tu não está 100% protegido, mas, obviamente, a clausura, o distanciamento das pessoas que a gente gosta, das pessoas que a gente quer estar junto, isso também faz um mal, muitas vezes, pior do que o vírus. E a gente tem que tentar achar um meio termo, né, Rui? Daqui a pouco é 1 ano, daqui a pouco é 2 anos, sem ver, consegue recuperar. O que a gente tem que tentar entender é que esse risco ele tem que ser minimizado. Ou seja, tu já fez as 2 doses da vacina, o teu risco de pegar ele é menor, e mesmo que tu vá visitá-los, né, que tu mantenha um certo distanciamento possível, que tu encontre eles, que tu, né, tenha alguns cuidados, que muitas vezes é mais difícil, especialmente com dos avós com os netos, né, que acabam chegando mais perto, abraçando, beijando, enfim, né, mas ter alguns desses cuidados é bastante importante, porque principalmente agora que as crianças estão voltando para a escola, sem dúvida, o risco de poder adquirir um vírus vai ser muito grande, né? As crianças vão estar lá em contato com várias outras, mesmo que tenham os cuidados necessários, a gente sabe como é que são as crianças, né? Vão brincar, vão se abraçar, é muito difícil ter esse controle literalmente nas escolas. E a gente, como adultos, ou como pais, ou como avós, a gente tem que tentar manter esse distanciamento, mas que esse distanciamento não precisa ser essa clausura que tu vem falando, porque no início a gente pensou que ia ter uma pandemia que ia durar pouco tempo. Hoje a gente sabe que a gente vai ter uma pandemia que vai durar ainda bastante tempo. Então a gente vai ter que se adaptar a essa nova realidade e ter medidas que minimizem o risco. Agora, a risco zero a gente nunca vai ter, isso é certo. Muito obrigado, doutor.
Realmente é isso. A minha neta não se aproxima de mim, tá? Embora eu tenha um carinho muito grande, ela sabe que não pode se aproximar do vovô, porque pode deixar o vovô doente. Então a gente se fala de longe e quando está perto ela usa máscara mesmo com 2 anos, tá? E eu quero deixar um abraço especial aí ao Dr. Rogério, que é nosso mestre, nosso consultor, assim, tudo aí, tá? Que eu gosto muito dele, é o nosso guerreiro aí, tá? Era isso aí. Obrigado pela sua brilhante palestra, explicação, e eu vou sim a Porto Alegre, me cuidando bastante para visitar meu filho, minha nora e minha neta. Obrigado, doutor. Nada. Pessoal, temos tempo para mais uma pergunta, por favor, quem quiser, libera o áudio e faça. Porque libera para o Luiz Felipe, normalmente ele tem perguntas boas, né? Ribas. Eu vou dizer as 3, mas responde uma só, doutor, por favor. Eu, na realidade, uma das que eu tinha era a evolução entre o primeiro dia da vacina que eu tomei e depois, no caso da Coronavac, e 28 dias depois. Como é que a imunidade evoluiria, né? Claro que a gente sabe que o ápice seria no 28º dia, mas existiam algumas dúvidas, mas isso aí o senhor já andou praticamente respondendo. A minha pergunta que me deixa preocupado são pessoas que estão tendo Covid, ficam hospitalizadas, quando eles melhoram de determinados sintomas que eles estão tendo, eles estão sendo liberados, tipo 14, 15 dias. Eu tenho um irmão que foi assim, e o que me chamou a atenção é que ele não fez o teste para ver, teste que o senhor já comentou também, para ver se ele podia ter alta no que se refere à Covid, já que ele teve a doença, né? E aí me parece que os testes continuam aqui no Brasil sendo feitos em pouca quantidade. A gente não está se prevenindo a esse ponto, por mais fracos que eles sejam. E a terceira seria a seguinte: por que não se fala na soberana aqui no Brasil? O senhor escolhe, doutor. Obrigado pela sua palestra, que foi muito boa também. A soberana, seria a soberana, Luiz Felipe? Ela não é uma cerveja, mas ela é a vacina cubana, que já está soberana 1 e soberana 2 e já estão na 3ª fase. Mas como nós estávamos falando de Sputnik, estava falando de chinesa, por que não falo da cubana, que poderia vir até através desse... E ela, segundo os cubanos, ela é muito eficiente. Não, eu acho que não se falou até agora, assim como tem... Sabe que tem tem aproximadamente 180 vacinas sendo testadas, né? Justo. Então, na verdade, acho, e só em torno de 20 ainda em fase 3 de estudos, né? Então, acho que não se fala muito, porque ainda não é uma vacina que foi liberada. Eu não acredito muito que tenha questões mais políticas. Eu acho que se existe isso, isso tem que ser eliminado e tem que ser repensado, né, o que a gente quer do nosso futuro. A gente sofreu muito com as questões de ser a Coronavac, ser uma vacina chinesa, os chineses que inventaram o vírus e agora querem botar a vacina aí. Então, assim, a gente teve muitos atrasos no desenvolvimento, teve muitas questões, brigas políticas que acho que só atrasaram a proteção do povo brasileiro. Então, eu quero não acreditar que outras questões, a não ser questões científicas e técnicas, realmente possam estar envolvidas, né? Teve essa questão da Anvisa com a Sputnik. A gente teve uma avaliação da Anvisa aqui no nosso centro, no Hospital São Lucas, da PUC, no centro de pesquisa. Eles foram extremamente técnicos, eles fizeram uma avaliação muito chata, assim, no sentido de nos cobrar muita coisa, né? E extremamente técnicos, nada políticos, sabe? Então,
Eu não acredito muito que tenha sido decisões políticas, de novo, né, envolvendo agora a vacina russa, e não quero pensar nisso em relação à vacina cubana. Se for boa, eu acho que a gente tem que usar, tá? Essa é a primeira questão. Vou ir de trás para frente aí. Em relação aos testes pós-vacina, na verdade, o que acontece? No início lá da pandemia, a gente fazia teste para as pessoas voltar para o trabalho, voltar para casa e tal, né? E o que se começou a ver? Que o PCR, que é o teste ideal, ele ficava positivo por muito tempo. Então, por quê? Porque o PCR ele detecta partes genéticas do vírus. Então, essas partes, às vezes, elas podem ficar na nossa mucosa, ficar na nossa árvore respiratória, e o teste ele pode ficar por muito tempo positivo. Eu mesmo tive pacientes com teste positivo por mais de 100 dias. Só que o que acontece? Com a evolução da doença e dos trabalhos, se mostrou que, mesmo tendo PCR positivo, esse vírus não crescia mais em cultura. Ou seja, esse vírus não era capaz de se transmitir. Então, hoje o que se sabe é que depois de 10 dias de doença, se a pessoa já está sem sintomas, né, com exceção de quadros mais graves e quadros que tem que internar, depois de 10 dias a pessoa não transmite mais a doença. Então, não precisa fazer novo exame para ver se o vírus está ali ou não, porque mesmo que tenha partes do vírus detectado, esse vírus detectado ele não é capaz de ser transmissível. Então, é por isso que não se faz mais teste para retornar ao trabalho ou para voltar para casa, enfim, isso tem sido um problema para quem precisa viajar, né? Porque, às vezes, depois de 20, 30 dias, o exame segue dando positivo e no aeroporto não tem essa questão, né? De transmissibilidade, esse vírus ele não se transmite depois de 10 dias de sintomas, tá? E a primeira pergunta que tu tinha feito era da evolução da imunidade. Na verdade, o que acontece? Depois da primeira dose, a gente começa a produzir anticorpos depois de 14 dias da primeira dose, tá? E quando a gente faz a vacina com 28 dias, depois de 15 a 30 dias depois da segunda dose, é que a gente vai ter a produção completa desses anticorpos. Então, na verdade, no caso da Coronavac, nós vamos levar 45 dias aproximadamente para ter a imunidade completa, né? A gente vai fazer no dia 1 e depois 28 dias. E vai ter ainda mais 15 a 30 dias para ficar totalmente imune. Então, de 45 a 60 dias é que vai ser o período para a pessoa realmente ficar protegida com o uso da Coronavac. Com o uso da AstraZeneca, a gente vai ter aí 84 dias entre uma dose e outra, e mais 15 a 20 dias para que esses anticorpos sejam completos. Então, no caso da AstraZeneca, a gente vai ter, em média, aí, em torno de 100 dias depois da primeira dose para que essa proteção ela seja completa. Então, por isso que ainda leva bastante tempo, vai levar bastante tempo para a gente ver isso na prática, né? Essa proteção na prática sendo concretizada. Para quem não viu, ontem foi publicado, acho que saiu até no jornal, um trabalho do pessoal de Pelotas, que trabalha muito com epidemiologia, já mostrando a redução da mortalidade no Brasil das pessoas com 80 anos ou mais, que foram as primeiras pessoas que receberam as vacinas. Então, a mortalidade já reduziu pela metade desse grupo de pessoas, né? Então, mostrando que as vacinas realmente funcionam bem, sim, mesmo nesse momento de maior circulação viral, de maior número de casos em março e abril, pessoas acima de 80 anos foram as pessoas que menos morreram no Brasil, né? Enquanto outras faixas etárias se infectaram mais e acabaram tendo também uma maior mortalidade. Obrigado, doutor. Excelente palestra. Pessoal, a gente precisa liberar
doutor Fabiano. Então, acho que foi extremamente produtivo, te agradeço imensamente o teu tempo. Acho que o pessoal conseguiu esclarecer as dúvidas que tinham. Vamos continuar usando o distanciamento, usando máscara, né? A gente ainda não pode deixar de ter os cuidados, infelizmente, né? Eu só queria fazer uma última pergunta, se tu me permite, é bem rápida. A gente pode deixar de viver num estado pandêmico, mesmo com uma pequena circulação do vírus, a gente pode deixar de viver num momento pandêmico? Sim, a gente, na verdade, pandemia é um momento que a gente vive, né? Onde a gente tem uma circulação viral em todos os continentes aí do mundo, né? Isso não quer dizer que a gente não possa ter pequenas epidemias, por exemplo, que é o que acontece no nosso inverno. Nós temos uma epidemia de vírus influenza, onde aumenta esses casos, né? O problema é que, como o coronavírus ele não respeita inverno ou verão, calor ou frio, ele pode se tornar um vírus que a gente chama endêmico, ou seja, ele ficar o tempo todo circulando no Brasil e no resto do mundo. Então, é muito provável que a gente vá ter um vírus endêmico, um vírus que vai ficar circulando o tempo todo e que a gente tenha que ficar fazendo vacinas de tempos em tempos, né? No caso de 12 em 12 meses, ou sei lá, de 6 em 6 meses, a gente não sabe ainda como isso vai se comportar. Perfeito. Vamos fazer a nossa... Luciene, me permite uma coisa. Como o Ribas falou 3 perguntas, tá? Eu só quero fazer uma pergunta bem rápida. Porque a avó também interfere um monte, tá? Porque ela é diretora. Então, eu só quero fazer uma última pergunta. Rolo, me comportei hoje, tá? Mas tu é diretora, tu pode, né? Tá tu bem. E a Luciana pode, que é coordenadora. Eu só queria fazer a última pergunta para o doutor Fabiano, tá? Que eu li, não sei se é verdade, que a Coronavac não é aceita nos países da Europa nem nos Estados Unidos. É verdade isso ou não? Pois é, a gente não tem nada oficial ainda, Rui, sobre isso, né? Me preocupa isso, porque, assim, aí vai virar literalmente a guerra das vacinas, né? Porque tu impedir uma vacina de origem chinesa de não entrar na Europa, nos Estados Unidos, se os chineses começarem a impedir de outras vacinas entrar na China, né? Como isso vai ficar, né? Do ponto de vista social, do ponto de vista econômico. Então, me parece uma burrice total isso, assim, né? Eles fazerem isso por conta de eficácia que não tem o menor cabimento, né? Então, não sei como é que foi tomada essa decisão. Uma coisa que eu talvez imagino e que possa até ter uma explicação lógica é que o estudo da Coronavac ainda não foi publicado, ele foi publicado em pré-print só. A OMS ainda não aprovou, doutor, eu li isso hoje. A OMS ainda está em fase final, a OMS de aprovação, mas que está quase aprovando, isso é uma coisa que tem uma questão de tempo. Mas isso é possivelmente por causa da publicação, né, Márcia, que não deve ser publicado já em breve, já está publicado em pré-print e vai ser publicado em breve. Então, eu acredito que é só por conta disso, assim, né, com a liberação da OMS e com a publicação, a vacina deve ser aprovada em todos os continentes, né, porque senão aí vai ficar muita loucura, né, Rui? Os chineses não aprovando as outras, os europeus não aprovando os chineses. Aí não pode ter retaliação aí, né? A guerra política aí. Aí o turismo vai para o espaço, né? Os países não vão receber mais ninguém. Obrigado, doutor. Obrigado a todos aí, a avó, a filha, a neta, a tia e as filhas aí, adotiva e consanguínea. Obrigado por tudo, tá? Brilhante a palestra. A Janita, acho que ainda vai fazer uma pergunta, Janita. A última pergunta, eu queria perguntar sobre a vacina da gripe agora. Boa. Quanto tempo, né? O intervalo entre elas? Isso, exatamente essa é a pergunta.
15 dias entre uma dose de vacina da Covid e a vacina da gripe. No caso da Coronavac, o melhor é fazer a Coronavac, completar as 2 doses e depois de 15 dias fazer a da gripe. Tá? No caso da vacina de Oxford, faz a vacina de Oxford, 15 dias depois faz a vacina da gripe, e aí depois de 84 dias da primeira dose, completa então a vacinação da vacina de Oxford, né, da AstraZeneca. Pode Então, ter esse intervalo, então, tem que ter esses 15 dias de intervalo. A outra vacina que toma daqui a 84 dias, quer dizer que pode tomar da gripe nesse intervalo. O MEI não precisa tomar a segunda dose dela, da AstraZeneca. Pode, né, dona Janita, porque senão vai passar o inverno e a gente não vai tomar a vacina da gripe, né? Então a gente tem que fazer entre uma e outra. Muito obrigada, doutora. Pessoal, vamos fazer a nossa foto. Vamos. 1, 2, 3 e... Já! Foi Espera aí que nós temos 2 telas hoje, vão ser 2 fotos. 1, 2, 3 e... Já! Beleza. Gostou da minha camisa, Rui? Doutor Rogério, meu grande guerreiro, estou esperando a nossa jogada de sinuca. Logo. O doutor Fabiano caiu, então, pessoal. Obrigada, adoramos ver a sala cheia. Semana que vem tem mais. Eu quero ver todo mundo de volta aqui, né? Adoramos essa sala cheia. Venham sempre. Amanhã tem conexão. E quem perdeu as outras pode recuperar, né, Luciano? Quem perdeu as outras, que está aqui... Todas, isso. Deixa eu até parar de filmar aqui.